Amigas e amigos que acompanham a programação do podcast do blog do Frederico, vamos agora à nossa segunda entrevista sobre o panorama eleitoral de 2024. Eu estou aqui na casa de um personagem relevante da história política recente, do passado recente mojesuense, vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara por 3 vezes e no momento em que a Prefeitura mais contribuiu pelo desenvolvimento de Bom Jesus no que diz respeito a investimentos estruturais. E ele, depois de um longo período sem participar da vida política de Bom Jesus, ele retorna com a sua pré-candidatura, com uma proposta renovadora, alternativa. Estou falando com Paulo Célio Teixeira de Oliveira, não é isso? Teixeirinha. Mais conhecido como Teixeira para uns, Teixeirinha para outros. E além da vida pública que exerceu no final da década de 80 até o início dos anos 2000, também foi diretor da Cravil, num momento de grande transformação, onde foi instalado o atual parque industrial que tem na Cravil hoje. Foi no momento que você era um dos protagonistas também ali, entre os diretores da Cravil. Teixeira, começamos primeiramente agradecendo por você aceitar participar do programa. E a primeira pergunta, vamos fazer uma síntese em cima pelo fato de você estar praticamente 15 anos, um pouco mais fora do contexto político, eleitoral, não que você estivesse alienado a tudo, sempre sabendo das coisas por fora, mas não participando, há mais ou menos mais de 15 anos. E há 1 ano e 3 meses atrás você começou a percorrer o município, intensificar suas articulações, começou a viver de perto a realidade do município. O que você mais viu e ouviu da população em termos de clamor, apelo, indignação ou satisfação nesse período aí que você está percorrendo? Você pode ficar à vontade para fazer uma explanação a respeito aí. Primeiramente, Frederico, muito obrigado aí pelo convite, né, de estar podendo participar aí do seu podcast. Bom, nesse tempo que eu me dispus a colocar meu nome à disposição da política do Bom Jesus como pré-candidato a prefeito, foi uma sugestão do ex-prefeito Álvaro Moreira, e aí juntou um grupo de amigos me incentivando e eu acabei comprando a ideia. E comecei a percorrer o município e, sendo que, conforme você disse, fui vereador 4 vezes, e o vereador geralmente tem uma área mais centrada da sua atuação, ele fica mais resumido que aquela parte do município. E agora eu tive a oportunidade nessa caminhada, está andando, e eu tenho andado bastante, gastado bem a sola do sapato, percorrendo o município de ponta a ponta. O que a gente mais ouve e o que mais me motiva a tocar minha campanha é as reclamações que a gente vem ouvindo nesse período, né? Em relação à agricultura, porque hoje a mola mestre do nosso município é a agricultura. O agro, ele hoje está entre as 3 primeiras economias do município, que é o gado leiteiro, o gado de corte e o café. O que muita reclamação é com relação ao apoio do poder municipal, né, que já teve um passado aí, não muito, um passado recente, que tinha uma participação ativa da prefeitura no desenvolvimento do agro, principalmente da parte de cafeicultura, e sempre no meu período, né, vamos dizer assim, a secretaria sempre funcionava apoiando o produtor com equipamentos de geração de preparo do solo, né, oferta de mudas, tinha canteiro ali na Nova Bom Jesus, uma área enorme. As estradas vicinais eram perfeitamente mantidas o ano inteiro, não tinha tempo ruim para as estradas vicinais naquele período, né? Com certeza. Na minha época, né, os prefeitos que passaram, eles tinham uma atenção especial na parte de estrada,
colocando material que dava para a pessoa trafegar normalmente, tanto no período chuvoso quanto no período de seca. E eu pude observar agora, recentemente mesmo, eu estive lá na inauguração do Café Jacola, na Rua Novo, que é uma região onde a cafeicultura está muito desenvolvida, não tem apoio de nada, atualmente não tem apoio de nada, né? O galpão que foi construído lá numa gestão passada, né, praticamente estão perdendo esse espaço lá, falta de atuação do poder público. E eu pude ver que o produtor rural, eles sofrem com a estrada ruim na época seca, a estrada esburacada, cheia de mato, na época da chuva é barro, É intrafegável, porque não tem um cuidado com a estrada, né, um ensabramento, um material que permita o tráfego normal, a limpeza dos vazantes, poeira, etc, etc. E quando é na época seca, é buraco, é poeira. Eu rodei lá e eu fico com pena até daqueles moradores que moram das margens da estrada, Frederico. As casas deles são invadidas, quando passa um carro, a poeira levanta aquela nuvem de poeira. Então isso aí eu tenho observado muito, essa reclamação. E aí vem na área de saúde, as faltas de exame, falta de consulta, falta de remédio. Agora parece que está melhorando um pouco por causa desse véspera de eleição. Eu até teórico brinco com as pessoas, tinha que ter eleição todo ano. A cada 6 meses que tem uma, né? É verdade. Para que o povo fosse atendido. Então, essas são as principais reclamações. Zona rural, a parte de estrada, né? Aqui na cidade e também nos distritos, falta de remédio, falta de exame, a pessoa fica esperando aí 6 meses. Eu encontrei pessoas aí que estão esperando 2 anos a cirurgia de vista. Eu estou falando isso porque eu estive nas casas, as pessoas reclamaram comigo. Não estou aqui inventando história, não. Então e aí vem falta de investimento na infraestrutura do município, que ficou abandonado. Nós vimos aí agora, recentemente, nessa catástrofe que houve aqui no município, que foi a enchente, né? Os valões não tinham uma limpeza que precisava ter, os valões que cortam a cidade, os açudes que tinha aí seco para poder tentar amenizar o problema, porque a gente sabe que você evitar é difícil. Mas você tem como amenizar com as represas secas que foram construídas, tinha que ter sido construído mais represas para poder reter a água até que fosse escoando lentamente. Então a gente ouve muita reclamação com relação à educação, falta de atendimento, de apoio aos profissionais de educação, falta de apoio ao funcionário público, falta de valorização do funcionário público. Nós tivemos aí agora recentemente uma greve da odontologia, coisa que nunca teve em Bom Jesus. Primeira vez na história. Foi a primeira vez na história de Bom Jesus, né? Tivemos aqui uma greve do pessoal da odontologia. Isso aí não é que só prejudica aquela classe de trabalhador, não, prejudica a população no geral, porque a pessoa precisa do atendimento, ele está com problema no dente e não consegue. Então são essas situações, esses problemas que me motivam a minha candidatura, porque a gente sabe que eu sou de uma época que o recurso era pouco. Nem menos que hoje, não existia royalties naquela época. Exatamente, não tinha emenda de deputados, não tinha essa emenda parlamentar, não tinha PAC, não tinha somando força. Não tinha plataforma Mais Brasil, que as prefeituras conseguem captar recursos sem precisar de pedir favor político, é só saber operar a ferramenta governamental. Né? Exatamente, então a gente vê que hoje dá para fazer melhor do que está sendo feito aí. E a gente está... De quase ou mais de 200 milhões por ano, 220 milhões no ano passado. São 20 e tantos milhões por vez, né? E a gente não vê, passo na rua, a pessoa está cheirando. Detalhe, esse orçamento dobrou a partir de 2021, que até 2020 era uma média de 100 milhões por ano. Não chegava a 10 milhões por mês. Até 2020. Isso disparou de 21 para cá. E as coisas pioraram. É verdade. Então não é falta de dinheiro, não. Um município hoje, uma cidade esburacada, uma cidade mal cuidada, uma cidade
né? Você anda pelas ruas ali na cidade suja, com lixo espalhado todo Nem lado. precisa de ir das periferias, não. Anda pelo centro, a região central aqui mesmo. Os calçamentos todos arrebentados, isso aí eu até faço um comentário, né, que eu fiz há pouco tempo. Isso aí foi falta de interesse dos gestores em fazer o convênio com a SEDAI, em cobrar o convênio, porque tem que se trocar as redes que estão com validade vencida, tanto as de amianto, que já não se usa mais há muito tempo, as de ferro também já estão todas incrustadas por dentro de ferrugem, de material que vai acumulando no cano. Então, tem que, na minha visão, tem que assinar o contrato com a SEDAI e cobrar o convênio. Porque a gente vai em cidades igual Itaperuna, você atravessa a ponte aqui, você vê as ruas tudo arrumadinhas, tudo limpo. Por quê? Porque os encanamentos foram substituídos. No caso Mogi do Norte, a Cesam já fez um trabalho. Fez um trabalho belíssimo ali. O saneamento, Mogi do Norte, 80% do município é saneado hoje. Exatamente. Alfredão lá em Itaperuna, você olha lá, a cidade toda asfalto lisinho, né? Trocar as redes de esgoto, que são tudo manilha de barro. Uma coisa que eu tenho visto que eu não vi assim, interesse, né? Obrigar a SEDAI, cobrar a SEDAI a mudança da captação naquele local ali, que apesar de termos condições técnicas de pegar uma água ali onde é que pega e tornar ela potável, o custo é próprio para o consumo humano, mas se você pegar ela lá em cima, fica uma água com uma visão melhor, né? A SEDAI está com uma proposta até de criar um sistema de saneamento no município inteiro, aí acabaria com aquele problema ali. Em tese, da contaminação de esgoto, exigir um tratamento mais pesado. Exatamente. E aí você, com esse acordo com a SEDAI, você pode resolver também chovendo de água, do Bom Jardim, que não tem água, né? Aquela região ali. E a SEDAI já teve, eu tenho informações que a SEDAI já se propôs a fazer uma captação no rio e levar a água lá no Bom Jardim para tratar na estação de tratamento lá, que talvez precise de uma reforma, porque estão todas sucateadas, né, no município. Mas levar a água lá para poder oferecer uma água de melhor qualidade para a população que está sofrendo. Mesmo que é o setor que mais cresceu nos últimos anos, em termos de investimento e geração de emprego e renda, em termos de festivais, tanto aqui na sede como na região serrana. Verdade. E aí vieram os investimentos do Rio Life, da Pousada Boa Vista, lá do Expedito, né, do Recanto Beira Rio. Isso aí tudo, a gente ouve reclamação, sabe? Eu estive conversando há pouco tempo com o Expedito, ele falou comigo, olha, aquela ponte ali na chegada do empreendimento dele ali, ele falou, aquilo ali foi eu que fiz. Aí eu conversei com o proprietário lá da Boa Vista, ele falou, não, eu já paguei trator para poder arrumar a estrada, porque eles só fazem investimento no final de semana, esperar o turista ir lá para almoçar, para poder passar lá suas horas de lazer, e uma nuvem escura no céu acaba com tudo, porque a pessoa tem medo de ir para lá e se agarrar lá no meio do barro. Então, são esses tipos de reclamações que a gente tem ouvido constantemente. Resumindo, né? Uma palavra, abandono. Realmente. Estrutural, social, não é? Realmente é verdade, é isso aí, resumindo uma palavra mesmo. Falta de investimento ou abandono da máquina pública, das coisas do município. Então vamos lá. E eu acredito que um dos principais problemas que assola Bom Jesus é essa relação muito nebulosa entre legislativo e executivo. É a única cidade, se você pegar Itaperuna, que é a maior cidade do Noroeste Fluminense, e as 3 demais cidades do Vale do Itabapuana, que é o nosso contexto regional, todas elas têm uma oposição na Câmara. Em São José do Calçado, a oposição é a maioria na Câmara. Mas o projeto do Itabapuana é 100% governista. É possível, Teixeira, você chegar e mudar essa mentalidade, essa forma, porque a oposição vem diminuindo a cada legislatura. E a oposição é importante para aprimorar a gestão do governante. O governante que está comprometido com a seriedade, ele faz questão de ter uma oposição, porque ele não tem controle sobre tudo que acontece na prefeitura. Uma empresa com quase 2.000 funcionários, inúmeros setores, então tem que ter os olhos da oposição para ajudar. Não seria esse também um dos problemas? E como seria possível o Teixeira, com a experiência que ele tem, voltar a reequilibrar esse jogo de relações? Olha, Frederico, eu fui vereador numa época diferente. Eu
nessas andanças que a gente tem feito aí no município, eu escuto pessoas falar em Jorge Assis, não era da minha época, né? Noé, eu já peguei uma parte do governo Noé, Paulo Portugal, eu, apesar de não estar ativamente na política, mas tinha conhecimento da administração dele. E depois Carlos Garcia Moreira, e eu sempre acompanhei assim, mesmo quando eu fui vereador, mesmo eu classificando, e o que a gente ouve na cidade, os melhores prefeitos que passou em Bom Jesus, né? Foi Jorge Assis, Carlos Garcia, Paulo Portugal, Álvaro Moreira, todos eles tinham oposição. Todos tinham oposição. Era uma oposição construtiva, mas tinha oposição. Tinha empates calorosos, principalmente na época do governo do Sr. Carlos, do Sr. Álvaro, nesses anos 90, mas era necessário. Com certeza, eu vejo dessa maneira também. Eu acho que a oposição é sadia e eu entendo que as pessoas que entram na política, que se propõem a ser candidato, ele tem o mesmo ideal, que é fazer o melhor para a população daquele município. Então eu acho que a proposta do vereador é a mesma do prefeito, mas tem as ideias que as pessoas não pensam igual, cada um tem o seu ponto de vista. Agora, o que eu vejo, uma coisa, conforme eu disse, também pela primeira vez na história de Bom Jesus que teve a greve da odontologia, nós estamos vendo também pela primeira vez na história de Bom Jesus um prefeito que não tem oposição. Exatamente. Eu me estranha muito isso e se porventura a gente, essa pré-candidatura nossa for vitoriosa, eu com certeza vou saber lidar com a Câmara, porque eu fui vereador, né, eu sei da intenção dos vereadores e eu acho também, Frederico, que isso aí vai muito da fraqueza do gestor. Da autoridade moral e autoridade política do prefeito. Exatamente. E quando você não tem pulso e quando você não ocupa seu espaço, o outro vem e ocupa. O que eu vejo assim, essa situação não é, para mim, ela não é normal, ela é anormal. E precisa que o vereador vai lá e resolva, às vezes, um exame que a pessoa tem e ele quer resolver, e ele está certo ele resolver e atender a pessoa que precisa de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia. Isso não é a função do vereador. Não, o vereador, a função dele é cobrar do secretário de saúde por que fulano está com o exame atrasado há muito tempo. Não passar as pessoas na frente da fila. Exatamente, mas isso aí... Hoje está mais passando na frente da fila do que propriamente cobrando quem está abandonado aí, que não tem acesso a vereador algum. O sistema não está funcionando dessa forma. Isso aí eu volto a falar, é fraqueza de quem da chefia do questão. Porque exatamente. Se você não faz, o outro vem e faz. Se ele não faz, não coloca lá secretários competentes, que procura ver os problemas, que vai nas comunidades, ouve a população, tá faltando, tem 2 meses que eu estou esperando o exame, você tem que procurar resolver. Então aquela pessoa acaba procurando o vereador vai lá, o vereador ele quer resolver o problema de quem procurou ele. Exatamente. E até fala uma coisa, se não fosse essa situação, talvez estava muito pior, tinha morrido muito mais gente aí. É o que eu falei na entrevista com o Batanabilo. Na saúde, bem ou mal, a pessoa passa um aperto, mas enquanto o vereador resolve o problema. Agora, na educação não tem volta o que está sendo perdido nesse período. De misturar a turma de primeiro com segundo, não ter feito um esquema de reforço no pós-pandemia, isso está perdido. O próximo governo, para recuperar esses 4 anos que foi relaxada a educação, ele vai ter que iniciar um processo que vai levar 20 anos para recuperar a capacidade de conhecimento dessas crianças. Então, a questão da saúde é exatamente isso. Um vereador uma hora vai resolver. Vai liberar a cirurgia, vai resolver a dor. Agora, da educação, o prejuízo é enorme. Isso aí eu falei há pouco tempo num podcast meu, eu falei essa questão do município ser administrado a várias mãos, né? Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, vamos dizer uma linguagem bem popular, né? O vereador, a Câmara lá no espaço deles, o executivo no espaço dele, cada um ocupar o seu espaço. E a gente procurar, né, ter uma boa convivência com os vereadores, atender naquelas nas possibilidades que cada executivo atender. Nas pendências que puder atender. Mas sempre priorizar o acesso ao público, mas direto ao executivo. Não deixar a máquina não funcionar. Na mão de intermediários. Exatamente. A máquina tem que funcionar na mão de quem
está na gestão. Diretamente ao público. Exatamente, quem está na gestão. Então a questão da educação, isso aí que você falou é verdade mesmo, porque você perde, o que você perde um ano, você vai levar muito tempo para recuperar. E tem que ter um investimento, tem que ter uma... eu vejo aí municípios que têm vizinhos aqui, tem as qualificações dos profissionais, tem os cursos que as pessoas... E capacitação. Até 2019 nós tínhamos o melhor IDEB do estado do Rio de Janeiro, do ensino fundamental. A gente está falando de retrocesso, porque foi desmontado na atual gestão, que é gravíssimo. E foi um processo que foi construído para chegar até primeiro lugar no IDEB em 2 governos diferentes. Não teve a questão da vaidade de um querer destruir o trabalho do outro que deu certo. Um governo em 2015 chegou em segundo lugar no IDEB, o governo seguinte, em 2018, chegou em primeiro, mantendo a mesma linha de trabalho, estava dando certo e aprimorando aquilo que estava errado. É assim que tem que ser o gestor. Exatamente. Eu penso que quando você tem um secretário, um colaborador que vem desempenhando um bom trabalho, eu entendo que ele não deve ser descartado, ele deve ser mantido. Porque a gente tem que deixar, a política acaba no momento que fechou a urna lá. Exato. Dali para frente você tem que pensar no município, você tem que pensar na população, de oferecer o melhor para a população e aplicar o recurso que tem, cada centavo que tiver, aplicar em benefício da população. Isso não importa, porque o fulano ficou contra mim, eu tenho que ir lá e pisar no pescoço dele. Não, eu não penso desse jeito. Eu penso que a gente tem que ir pela capacidade das pessoas, né? E a ideologia política deles a gente deve respeitar. Sim. Entendeu? Uma coisa que a gente tem que... Está atingindo as metas, está cumprindo com aquilo que estava esperado, não importa qual a formação que você chama, não sei que a pessoa não queira, eu não quero participar do seu governo, uma questão pessoal, né? Mas se a pessoa tiver também esse pensamento que a gente tem, com certeza ele vai dar continuidade no trabalho dele. E aí, quem ganha é a população, porque quando você interrompe uma coisa que está dando certo até o outro pegar, para poder voltar a engrenar aquela máquina de novo, quem está perdendo é o povo. É isso aí. Bem, para finalizar, faço uma pergunta e abrindo espaço para você fazer suas considerações finais. O Teixeira vai desistir? Chegou até agora aqui fazendo esse valor aí. Não tem mais como, né? Eu tenho certeza que no momento que eu falei na minha disposição de ser candidato, só se acontecer alguma coisa que Deus não quiser. Mas eu tenho certeza que Deus quer, porque, modéstia à parte, eu que vim de uma época onde as coisas funcionavam conforme deveriam funcionar e conforme tinha condição de funcionar, que às vezes podia ter funcionado melhor, mas por falta de recursos, por falta de condições, às vezes não funcionou, mas que a gente vem de uma época bem diferente da época de hoje, conforme a gente disse agora há pouco, com relação a recursos, eu sempre digo o seguinte, dá para fazer melhor. E eu falo para você, ouvinte, para você, eu tenho certeza e tenho falado nas minhas andanças, se eu não tivesse convicção de que eu tenho condição, capacidade de fazer melhor do que está sendo feito, eu não seria candidato. Como assim? Montar uma boa equipe, isso é uma coisa que o Carlos Garcia sempre falou, que o sucesso da administração é uma boa equipe. Tem que ter uma equipe competente, uma equipe séria, uma equipe honesta e que vem com o objetivo de trazer o bem-estar para a população. E eu tenho condição, independente amanhã, se a gente for vitorioso, daquele que andou comigo, que me apoiou, é claro que os companheiros a gente tem que dar uma atenção. Mas se tiver alguém que, apesar de não estar na minha campanha, mas que tiver competência para desempenhar um bom trabalho, a gente vai buscar essa pessoa. Porque o nosso objetivo é fazer melhor do que está sendo feito. E eu venho colocando o nosso nome como uma alternativa fora desse contexto que vem aí, né, já há um tempo comandando o município, e a gente está vendo que nós estamos com um potencial de crescimento muito grande, né? Nós temos hoje uma faculdade, nós temos hoje um investimento alto no hospital, apesar de que a saúde para o nosso município ela não está funcionando conforme deveria funcionar e conforme tem condição de funcionar, mas o município está em franco crescimento. Ele está constantemente mostrando potencialidade. Exatamente. Principalmente. Bem, desejo sorte aí na sua caminhada, sucesso.
Sigamos. Obrigado, Frederico. Nós estamos aí, a gente vai tocar nossa campanha e aqueles que quiserem uma mudança, né, nós estamos oferecendo o nosso nome, colocando o nosso nome à disposição aí e tenho certeza, nós não vamos decepcionar não. É isso aí. Obrigado.